Não se acomode com o tédio. Vá para Nassau. Viva a vida livremente. Mas não ouvi dizer que Nassau está infestada de piratas? Parece um lugar bem vulgar. Vulgar não, livre. Adeus. Isso seria uma aventura. Fala galera! Como vocês viram aí no nosso primeiro vídeo, a gente tentou apresentar como a Inglaterra se tornou a rainha dos mares. Neste vídeo, a gente tem a ideia de desconstruir, conversar, refletir sobre como essa Inglaterra, já consolidada como rainha dos mares, constrói a imagem desses piratas como inimigos da nação, dizendo que eles são traiçoeiros, violentos, sujos, sem lealdade, e pra isso a gente separou aí um trechinho do nosso Assassin's Creed pra começar um pouco essa discussão. A gente tá vendo aí que os piratas estão discutindo entre eles a melhor forma, né, que eles vão poder entrar num conflito com a marinha inglesa que não seja algo tão explícito e tão direto assim. É muito importante a gente pensar nesse sentido a ideia de uma bandeira, porque a gente sabe que a bandeira pirata é essa bandeira preta, que ela mostra justamente que não existe uma lealdade a nenhuma nação. Quando os piratas eles falam, eles discutem sobre a ideia de não levantar essa bandeira preta, tem uma preocupação aí que tá muito ligada à forma com a qual a marinha inglesa se estruturou e ela foi formada, como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo. Dentro de uma lógica que o alistamento compulsório ele é fundamental, então você servir a sua pátria é um dever, quando você serve esse alistamento, mas aí você abandona a marinha inglesa ou quando você não aparece de forma nenhuma para esse alistamento, você tá fazendo a maior ofensa, o maior crime, a maior injúria que você poderia à sua pátria. Você tá sendo um traidor, você tá sendo um desertor. Quando os piratas eles vão fazer um saque, por exemplo, eles têm um código de honra, assim, de cavalheiros que não tá escrito, mas é uma prática que a gente vê muito, repetitivamente ao longo do jogo. Quando eles entram num navio pra saquear, eles olham pra aquela tripulação e eles oferecem uma escolha. Vocês podem se juntar a gente ou vocês podem morrer. Sim, eu acho que é uma escolha completamente plausível, justa, você escolher se juntar à vida dos piratas. Então a gente começa a perceber aí como existiam piratas que eram ex-marinheiros ingleses, que eram ex-marinheiros espanhóis. O próprio Kenway, ele era galês. Então, dentro dessa lógica, a gente começa a perceber porque, para os piratas que poderiam ser ex-marinheiros ingleses, levantar a bandeira preta de não fidelidade a nenhuma nação, de fidelidade apenas à comunidade pirata, como isso pode ser visto como uma ideia de desertor, como eles podem ser enxergados como traidores e como pessoas que abandonaram essa marinha inglesa. E isso é uma coisa importante da gente perceber, porque ainda existe essa preocupação, esse senso de vínculo, né, à pátria, mesmo que não ao governo e à lógica que a Inglaterra esteja propondo naquele momento. essa ideia de pátria, ela também é muito aplicada dentro da ideia do navio. O navio tem uma questão muito peculiar porque ele aborda uma espécie de multicultura, multinacionalismo, muito porque existia a prática de você colocar para trabalhar nesses navios, como uma espécie de pena, prisioneiros e ofensores do governo, do estado, da coroa. A ideia do trabalho, a ideia do esforço, a ideia de você ir lá e cumprir essa pena, está associada à noção de salvação que é colocada pelo puritanismo. Colocar esses prisioneiros para trabalhar no navio casa com a ideia do alistamento compulsório, de você baratear essa mão de obra. Logo, você está somando dois fatores. O fator baratear a mão de obra, o fator capitalista da ideia, que é você conseguir o máximo de trabalhadores possíveis, o mínimo de gasto. O outro ponto é a ideia do puritanismo, onde você trabalha e se esforça e você vai ser salvo e vai ganhar recompensas por isso. Tá juntando o útil ao agradável, né? É uma ideologia religiosa que tá muito casado a um desenvolvimento desse capitalismo. E aí é importante a gente pensar no navio justamente por isso. Como a gente vê que existem uma quantidade de prisioneiros que são enviados para esse navio, a gente percebe que existem culturas diferentes convivendo dentro daquele espaço. Isso tem uma série de implicações. Exatamente. Quando você coloca pessoas diferentes, de culturas diferentes, que falam idiomas diferentes, você tá meio que tomando uma precaução para evitar que aconteçam motins dentro do navio. Muito porque são pessoas que falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, e eles não vão conseguir, de forma teórica, se comunicar para se organizarem e fazer uma rebelião. Esse é o ponto. Só que o interessante
interessante que a gente traz aí como contraponto é que, lógico, que quando você tá vivendo no mesmo ambiente com as pessoas, que vocês têm uma rotina de trabalho parecida, que vocês têm o mesmo momento da refeição, né? Compartilham a mesma refeição, que vocês têm ali um mínimo momento de lazer, que é na hora que vocês vão deitar pra dormir, não é possível que essas pessoas não consigam desenvolver formas de se comunicar. A gente tem aquela coisa da linguagem universal, sabe? De você fazer gestos, e aí você começa a associar palavras que têm um som parecido, você começa a misturar essas palavras, e aí quando você vê, tem uma espécie de dialeto ali, que ele é muito próprio desses navios, porque é uma mistura, de fato. Porque justamente essa questão que o Gerson falou, de você ter uma noção puritana, né, da salvação, do trabalho, está muito ligado também a uma ideia de disciplina. Então, a gente vê que são práticas comuns dentro desses navios, você açoitar os seus marinheiros, você humilhar eles, você ter um castigo físico, porque isso é um disciplinamento desses corpos para que eles trabalhem e para que eles produzam mais, dentro dessa lógica de um motor capitalista, né, de uma ideia de você conseguir lucrar ao máximo, uma mão de obra que é muito barata e muito descartável. Sem contar que, em diversas ocasiões, acontece que o seu navio é atacado e você pode morrer ou virar um náufrago. Tanto que no início do Assassin's Creed, a cena inicial é o Kenway dentro do navio, onde o navio dele é atacado e ele vira um náufrago. Mas então é importante a gente pensar dentro dessa lógica do navio, que é meio impossível que eles não criem uma cultura comum, que eles não criem um dialeto comum, que eles não criem formas de resistir minimamente àquelas condições super ruins de trabalho. E aí que a gente vê o que é interessante, o que é incrível dessa narrativa que é super apagada dentro da perspectiva da Marinha Inglesa como um monopólio absoluto e homogêneo dentro desses mares. Então, dentro de todos esses problemas que vem com o alistamento compulsório, você trabalhar dentro do navio, a ideia de uma vida pirata, onde você vive dentro das suas próprias leis, onde você vive em prol do coletivo, você vive para você saquear e dividir os lucros, porque a comunidade está acima das coisas. A ideia de você entrar na vida pirata é muito atrativa. Exatamente, ela você é muito aceitar a vida seduzente. pirata. Você é inteligente, cara. Você que tá assistindo aí é inteligente e tem um bom gosto, no mínimo, pra estar assistindo a gente aqui. Exatamente. Será mesmo que essa imagem que a Inglaterra está construindo é verdade? Dos piratas como traiçoeiros, como sem lealdade, como desorganizados, como inimigos da coroa? Não. O que está por trás desse trecho é toda essa ideia de coletividade, toda essa ideia de trabalhar em prol do coletivo. Um grande exemplo disso é o trecho que eles falam dos remédios. Na maioria das vezes, na maior parte do tempo, os piratas estão trabalhando para enriquecer, para fortalecer essa república pirata. Eu não estou dizendo que dentro da pirataria não existe interesse próprio, não existe uma hierarquia. Existe. Mas eles são muito preocupados com essa noção de coletivo. O remédio, acho que é a ideia mais forte disso, né? Porque eles estão com uma preocupação realmente porque tem muitos doentes dentro dessa República Pirata. Então, assim, tem um senso de responsabilidade com os seus iguais. Como é que a gente vai resolver essa questão? Toda essa questão da República é muito interessante que, se você viu no trecho, eles estão conversando, caminhando, e existe a comparação. Tipo assim, isso aqui é uma terra sem lei, isso aqui é uma terra com miséria, era contra os doentes, era contra os problemas. Não muito diferente da Inglaterra. Inglaterra. Muito diferente da Inglaterra, é o que o outro pirata diz. A questão de você viver sem lei, sem organização, ela é meio que impraticável. Porque a gente está falando de uma rede de informações que acontecem desde dos piratas entre si, os piratas com as outras sociedades das cidades. E principalmente de uma rede de informações, uma rede de conhecimento que faz com que o navio navegue. Então, assim, não é que os piratas eles não possuíam uma organização, eles não possuíam leis. Só que essa organização e essa lei não era a lei da coroa, não era a lei da Marinha Inglesa, não era a organização da Marinha Inglesa. Então, é muito interessante a gente observar que durante o gameplay, quando você tá no navio, existem dois caras, um na esquerda, um na direita. E que quando você tá navegando, eles vão se comunicando com você, dizendo: capitão, espólios a bombordo. E eles descrevem como é o navio. Capitão, é um brig. É uma escuna, é um man-of-war.
Aham. E isso demonstra que os piratas Tem têm uma comunicação. uma comunicação, têm um conhecimento sobre as coisas. O E outro uma organização própria do navio. do navio. Um outro ponto é a questão da rede de informações. Para você fazer um saque, você precisa ter conhecimento tanto das rotas dos navios que você vai saquear, como do mar que esse navio está navegando, como do que esse navio está carregando. Também. Seja dinheiro, seja produto, seja qualquer outra coisa. Tudo isso ilustra muito bem toda essa questão da organização dos piratas e da rede de solidariedade que eles... A língua é presa aí, amor. Acontece, né, cara? Fala a palavra, por favor. Solidariedade. Obrigado. Que tá perpassando essa comunidade. E aí que a gente vê como essa imagem deles como traiçoeiros, deles como sem lealdade, desorganizados, ela é interessante pra narrativa da ordem. E qual é a ordem? A Marinha Mercante Inglesa. E aí o que a gente precisa pensar em relação a isso? Primeiro, o transporte dessas mercadorias era a principal forma de renda. E era muito importante, muito necessário pras coroas e pros burgueses que investiam uma quantidade pesada Bizarro. de grana no transporte, nessas mercadorias, né, no transporte dessas mercadorias, pra eles enriquecerem. E aí você pensa, dentro de uma loja que tem uma mão de obra completamente desvalorizada, que tem uma galera que serve como sustento dessa lógica, porque essa lógica ela é possível porque a gente tem uma mão de obra barata que vai fazer esse transporte. Então você pensa como é inaceitável, como é impensável a ideia que esses trabalhadores, que essa mão de obra que é tão desvalorizada, tem acesso a essas riquezas. Porque nada mais, nada menos é isso que os piratas estão fazendo. Eles estão conseguindo fazer sua própria lógica, eles estão conseguindo acessar isso de maneiras que subvertem a noção de que esse dinheiro, essa grana, esses produtos vão chegar na mão de uma coroa, de um governo europeu ou desses burgueses. Porque, no fim das contas, esse enriquecimento todo, esse transporte comercial nos mares, ele é possível por conta dessa mão de obra, por conta desses marinheiros. Mas eles são a parte mais desvalorizada de toda essa lógica. Por isso que o alistamento compulsório, ele é tão inteligente, né? Ele prepara esse terreno para que os atos de navegação sejam um sucesso. Porque você sempre vai ter uma mão de obra recorrente chegando e uma mão de obra que vai ser muito desvalorizada. Então, assim, pouco importa se eles morrem ou se eles não morrem. Porque, no fundo, você sempre vai ter quem colocar para trabalhar. E, no fundo, esse dinheiro sempre vai chegar na mão dos burgueses, na mão da coroa. E os piratas, eles atrapalham essa lógica. Então é lógico que eles vão ser vistos como inimigos, porque eles estão subvertendo uma coisa que mexe no bolso das pessoas, né, cara? Mexeu no bolso, todo Mundo fica nervoso. nervoso. Então, a gente começa a perceber aí como esse interesse econômico faz uma narrativa ser tão politizada. A ideia de você falar que o pirata ele é um inimigo, ele é um traidor, ele é desleal, ele isso, ele é aquilo outro, é pra você vilanizar esses personagens, pra você transformar esses agentes históricos em inimigos da coroa. Porque, assim, se eles fossem reconhecidos por serem pessoas que, estão fazendo o deles, que estão cuidando deles, que estão pensando em formas melhores dentro da situação que eles viviam, ia ser uma narrativa muito atrativa, muito interessante pra muita gente. Entende? Ia tornar toda a ideia a ideia econômica da nação Ia cair por terra. ia ser insustentável. Porque ninguém ia querer ir pro mar pra sofrer. Exatamente. Todo mundo ia querer entrar na vida pirata. Dentro de uma situação comparada, aonde os marinheiros, diante da Organização Econômica Britânica, eles são explorados, violentados, são uma mão de obra completamente barata E descartável. A vida pirata, onde os piratas vivem sob suas próprias leis, sua própria organização, se coloca de uma maneira muito mais agradável e muito mais atrativa. E dentro dessa ideia, existe todo um desprendimento desses agentes históricos diante da sua nação. Mas não necessariamente o sentimento de nação, mas um desprendimento em relação ao governo e sua organização. Não de uma noção de pátria, de uma noção sentimental, de afeto, mas sim de uma noção de um governo que não representa eles e que não os inclui nessa ordem que está sendo estabelecida. Exatamente. Mas o que essa ideia traz pra gente? Ela abre duas chaves de leitura. A primeira chave de leitura é a chave de leitura do Kenway, que é o personagem principal do jogo. Porque o Kenway tem a ideia de... tem um sonho, né? Acho que
É isso, ele tem esse inocente o sonho. menino, né? Em vários momentos do jogo ele tem em vários momentos do jogo tem altos flashbacks que o Kenway vai lá e ele relembra momentos quando ele era mais novo e que ele tem o sonho de entrar na Marinha Britânica pra conseguir todo um reconhecimento social, tanto reconhecimento, um prestígio, tanto reconhecimento financeiro, né? Um prestígio financeiro, não é dinheiro. Ele precisa disso. E dentro desse sonho, como eu já disse, que ele tá no barco e rola todo um naufrágio e sofre e quase morre, ele observa que optar pela vida pirata é muito mais saudável e seguro do que se manter na vida de marinheiro inglês. A garantia do enriquecimento estando dentro da vida pirata era muito mais, uma aposta muito mais certa do que dentro da lógica da própria marinha inglesa, porque assim, aquela ideia, aquela noção puritana que a gente comentou com vocês de uma chance assim, né, de pelo seu esforço você conseguir subir de patente, uma coisa bem meritocracia, assim, sabe? De você conseguir enriquecer e ter o prestígio, era uma coisa que era assim, exceção da exceção, exceção. Poucos conseguiam isso. Então o Kenway, ele percebe que não ia ser uma coisa tão fácil assim, que apostar nessa vida pirata ia ser muito mais sensato pra ele, dentro da perspectiva que ele quer, que é enriquecer e voltar pra sua pátria, pra que ele tenha uma vida digna com a sua esposa, no campo, uma coisa assim, uma qualidade de vida boa. Porque era o que eu sempre quis, cara. Acomodado, né? Ele optou pela Marinha Britânica, optou por ser marinheiro, porque essa é a intenção dele. A outra chave, que no caso a gente vai observar no jogo, que é o Barba Negra, que é um desprendimento Total, assim. total da nação. Não mais existe o vínculo desse agente histórico com o seu país natal. Ele não tem o desejo de retornar, ele é totalmente leal e pensando nessa ideia da República Pirata. A nação dele agora é a República Pirata. Então, todas as ações, todas as ideias, tudo que ele faz representa uma lealdade ao Essa seu navio, república. à sua tripulação, aos seus saques, A essa comunidade a essa pirata. comunidade pirata. Que Que não no tá caso, vinculada a um lugar específico, que é uma coisa muito mais assim, dos mares, da tripulação, do navio. É uma coisa que é mais inclusiva, É isso, assim, é que isso. ultrapassa a ideia de uma terra só, né? Apesar deles se reconhecerem mais em Dentro de Nassau, Nassau, né? Na República, eles seriam meio que a sede da República. A ideia, na verdade, é que essa comunidade, ela ultrapassa Exatamente a isso. questão da terra, né? Ela Sim. vai pra tripulação, ela vai pro companheirismo entre eles, uma coisa do navio, enfim. o navio é uma extensão dessa ideia exatamente. de república. Onde é que entra a Inglaterra nisso? A Inglaterra entra nisso com o perdão real. É completamente interessante para a Inglaterra construir essa imagem de que os piratas são traidores da nação, porque dentro do perdão real eles vão submeter esses piratas, principalmente os piratas que têm todo esse desejo de retornar à sua nação, submeter esses piratas ao perdão real como moeda de troca. Uma tentativa de assim, ó, se você me dá informações sobre um cara, um pirata, que é muito procurado, que tem um peso muito grande, eu posso te dar o perdão real, você pode retornar essas terras e você pode meio que limpar o seu nome. Você não é mais um procurado da marinha inglesa. A ideia dessa coisa do perdão é que seja interessante você dar nomes de peso. Então, não é qualquer marinheiro, qualquer marujo que faz parte da vida pirata. É, sei lá, o Barba Negra, que é o capitão, o próprio Kenway, o Jack Hackton, entendeu? Que são caras que são muito reconhecidos. E esse peso que é atribuído aos piratas é uma questão que é até da própria cultura deles, porque a cultura deles é uma coisa muito das histórias que eles contam, das narrativas, assim, cantadas, né? Da coisa da música. E que eles contam histórias dos seus. Eles contam histórias dos piratas que marcaram, que, assim, tem uma cena lá, né, no trailer do jogo, se você viu o nosso videozinho de introdução, que é o Barba Negra falando, porque eu achava que eu era o mais temido carrasco desses mares. Mas o Kenway realmente, ele é um demônio em forma de gente, porque ele luta de uma maneira que não sei o quê. Então essa coisa, essa cultura deles de contar as histórias, né, atribui que, mesmo que eles pensem nesse coletivo, existe uma certa hierarquia entre eles. Existem alguns piratas que vão ser mais interessantes pra marinha inglesa, lógico. Essa ideia do perdão real é meio que você negar a sua lealdade a esses símbolos completamente relevantes e importantes para a cultura pirata, negar a sua lealdade à República Pirata e reafirmar a sua lealdade à Inglaterra. A sua pátria. Porque se você não escolhe o perdão real,
Qual é essa única saída? Qual é a única opção que resta? É a morte. É o enforcamento, beleza? Então parece muito justo, né? De novo, essas escolhas assim dramáticas, né? Tipo assim, escolhe aí ou tu morre. Ou você aceita o perdão real e libera as informações aí, ou você vai pra forca. Com o propósito de dar um fim oportuno a condições insuportáveis e garantir o bem comum, um estado de emergência fica declarado nestes territórios, por decreto de Lord Cutler Beckett, devidamente nomeado representante de Sua Majestade o Rei. Por decreto, quando em lei marcial, os seguintes estatutos ficam temporariamente revogados. Direito à Assembleia, suspenso. Direito a habeas corpus, suspenso. Direito a um advogado, suspenso. Direito a um veredicto por júri de iguais, suspenso. Por decreto, qualquer pessoa considerada culpada de pirataria, ou de ajudar pessoa condenada por pirataria, ou de se associar com pessoa condenada por pirataria, está sentenciada a ser pendurada pelo pescoço até a morte. Essa imagem construída pela Inglaterra, ela vem com muito peso para descaracterizar toda essa ideia de solidariedade, de comunidade, de sentimento de você olhar para aquele outro e saber que vocês dois São estão iguais. vivendo a mesma experiência, vocês dois são iguais. Porém, todos esses fatores não anulam a ideia de que esses homens são homens que estão... Vivendo o seu próprio tempo. São homens. O tempo todo a gente está ressaltando aqui como os piratas eles subvertiam uma determinada lógica de um capitalismo ali que está começando a crescer, de um mundo, de uma visão capitalista que está começando a se fortalecer, a se consolidar, de uma coisa das trocas comerciais, do enriquecimento desses grandes agentes, né, da coroa, da burguesia. Apesar deles subverterem essa lógica, eles não deixam de ser homens ingleses, franceses, galeses, espanhóis, caribenhos que fossem, mas eles reproduzem muitas mentalidades que são do seu próprio tempo. Então vamos lá, a gente contou a história pra vocês, inclusive se vocês não viram, vão dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, que é muito legal, que a gente contou a história da Anne Bonny e da Mary Read, que são duas personagens femininas muito incríveis e de muito peso, de muita relevância, que aparecem muito nessas narrativas piratas que a gente comentou aqui, a coisa da música, da canção, das histórias que eles contavam sobre os piratas que tinham uma relevância, né, que se destacavam. E elas duas se destacavam muito. Só que, tem um porém aí, poucos sabiam do segredo delas, poucos sabiam que eram mulheres. Elas estavam, assim, quase que 99% do tempo vestidas de homens, se passando por homens. Até porque, assim, era um presságio bizarro de ruim você ter mulheres a bordo. Era, tipo assim, um indicativo de que ia acontecer algum naufrágio, alguma coisa assim. É como se fosse um amuleto de azar. Então, os piratas têm essa coisa muito da superstição. A pessoa consegue falar. Pluralidade religiosa, consegue falar. Superstição não rolou. É isso aí. Tem uma coisa muito da superstição, né? Então eles realmente levavam a sério esses presságios, né? Ter uma mulher a bordo era uma coisa muito ruim. Então, assim, não é uma coisa inclusiva, sabe? Por mais que a gente esteja falando aqui que eles estão subvertendo uma ordem, não pensem que eles eram os revolucionários desconstruidões, porque não é isso, né? Eles reproduzem a mentalidade do seu próprio tempo. Então, essa questão da reprodução de mentalidades do seu próprio tempo também pode ser vista por uma outra chave, que é de uma perspectiva racial. A gente tem lá, né, o Kenway, como o Gerson falou, ele começa como integrante da marinha inglesa, rola um naufrágio, ele fica meio perdido, não sabe o que ele vai fazer da vida, e aí que ele acaba se encontrando nessa vida pirata. Então, no momento que ele começa a entrar nessa pirataria, ele é capturado, e se eu não me engano ele é enviado pra Sevilha, né, ele é aprisionado, levado num barco e tal, e tem vários outros prisioneiros que eram considerados inimigos da coroa. E lá tem um cara chamado Adéoalé, que é um caribenho negro escravizado. E nesse momento eles conseguem ali numa mecânica se ajudarem a se libertar, né? Uma coisa assim, eles dois fazem ali um trabalho coletivo ali pra tirar as algemas. Renascer a ideia do cara que tá vivendo aquela experiência coletiva e que eles são iguais. Exatamente. E aí eles se libertam e eles vão libertando os outros prisioneiros pra que eles façam um motim, tomem aquele navio e não sejam enviados pra Sevilha, pra um tribunal, provavelmente, que eles vão ser julgados, enfim, pelos seus diversos crimes. Possivelmente condenados à forca. Possivelmente condenados à forca. Então, quando eles
fazem esse motim, quando eles conseguem, né, o Kenway se intitula capitão daquele navio, que é conhecido depois como Gralha, que vai ser um navio que a gente vai, navegar O jogo todo. o jogo todo. E aqueles piratas, por terem sido libertados pelo Kenway, tem um senso de lealdade, uma coisa assim, não, realmente o cara foi lá, fez, libertou todo mundo, Uma pegou dívida. o controle, então Todo a gente é leal a ele agora. Exatamente. Beleza? Então vamos aceitar ele como capitão. Só que o Adeolé não foi libertado pelo Kenway. Os dois fizeram esse trabalho juntos. Dentro dessa cena, a gente consegue perceber o seguinte. O Kenway vira pra ele e fala, realmente, tem muitos piratas, tem muitos marujos aqui a bordo que não iriam te reconhecer e não iriam te respeitar enquanto capitão. Partindo desse princípio, o que eu posso fazer por você que vai meio que te satisfazer, que Qual vai te posição dar... no navio te agrada mais? Exatamente. E aí ele vira o quartel-mestre, que é como se fosse um segundo no comando, assim, tipo o braço direito do Kenway. Mas o que tá em jogo ali, né? Que a maioria daqueles homens que eram homens brancos, muito provavelmente europeus também, de origem, não iam reconhecer um capitão negro, um capitão caribenho. Então, a gente percebe que essa questão racial, ela tá muito enraizada dentro dos piratas, apesar de terem muitos piratas negros, não existe ainda essa coisa de vê-los exatamente como iguais. Apesar do senso de coletividade, tudo que a gente falou até aqui, ainda tem essa noção de uma superioridade branca, porque eles estão reproduzindo uma mentalidade que tá em construção no mundo todo, né? Que é um discurso muito forte na Europa, de que negros e de que indivíduos nascidos no novo mundo são inferiores aos europeus. E a questão racial tá muito centrada nesse discurso. Então, nessa cena aí, que a gente tá dentro da República Pirata e que tá rolando um encontro, assim, entre os capitães pra eles decidirem como é que vai ser as coisas, o que eles vão fazer, os primeiros passos, a gente vê que o Kenway chega junto com a Adeolé, porque ele é o segundo no comando, e os outros capitães olham pro Kenway, assim, horrorizados, né? Tipo, assustados. Como você deixa esse cara carregar uma arma? Sim, completamente desconfiados. Porque pra eles ainda é uma coisa muito incômoda. Exatamente, porque... E aí é isso, o Kenway, ele precisa validar o Adeolé. Ele precisa olhar e falar, não, eu assumo a responsabilidade por esse negro. Eu viro pra vocês e eu falo, não, esse cara me ajudou, eu confio nele, então por isso que ele carrega uma arma. Sim, você percebe que é uma coisa completamente, sim, reproduzindo esse discurso que tá muito forte nesse período. Então, por mais que eles subvertam uma ordem capitalista incipiente, né, que tá começando aí, de uma noção de divisão de lucros, de uma noção de tomada de decisão que é coletiva, que não tem tanto essa coisa de hierarquia, ainda assim, eles reproduzem essas mentalidades. A questão da mulher fica muito clara aí, a questão racial fica muito clara aí. Inclusive, no jogo tem uma passagem, uma parte legal, que é sobre o Adeolé, como se fosse uma extensão. Uma assim, extensão do Assassin's jogo. Creed tem essa coisa, né, da extensão, e o Adeolé, ele é meio que um personagem principal nessa extensão, e as missões dele, assim, a gente não jogou exatamente essa extensão, mas a gente conhece um pouco. Porque custa dinheiro, né, cara? Custa dinheiro, tem que pagar. Mas trabalha um pouco nessa ideia dele libertar escravizados, dele, assim, lutar pelos seus iguais, uma coisa assim, que trabalha muito dentro dessa perspectiva. Então é bem legal, recomendo aí pra quem tiver, não sei, quem já jogou, quem pode tiver falar dinheiro, aí também. puder comprar, você pode comprar pra você e pra gente. Aí quem sabe não rola um vídeo aí. Ó, beleza. Mas é isso aí, então não se esqueçam que apesar de toda essa perspectiva diferente dos piratas que a gente falou, deles, como eles se pensam, como eles se constroem, que eles não deixam de ser homens do próprio tempo, né? Homens e homens brancos. Homens e homens brancos. É isso aí.